Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores da Congregação Cristã no Brasil, a graça. Olha aqui, você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBista. Olha, tem vários assuntos hoje nesse áudio aqui, que vai abrir um tal de um espaço infantil lá na Congregação do Água Rasa, e o embramador Bueno das Nadas, ele deu aqui, falou aqui um monte de coisa. E eu vou dar um play aqui e vou analisar essa coisa que vai abrir lá na Congregação do Água Rasa. É um tal de espaço infantil. E tem um negócio também aí. Primeiro foi Projeto Resgate. Primeiro foi espaço infantil, depois um Projeto Resgate. Agora tem Projeto Visita, que um grupo de CCBistas, grupos de CCBistas, sai congregando nas congregações em ônibus, sabe? E tem agora um tal de projeto seminovos. Sim, porque antes você dava calçados, roupas velhas, sapatos usados, quem tem, agora é para dar seminovo. Se CCBista não dava os sapatos e velhos usados, vai dar seminovo. Imagina um sapato aí de custa R$100 e ele vai dar seminovo. CCBista só dá coisas que não usa mais. Está embolorando lá no guarda-roupa. Imagina se ele, no tempo das vacas magras, no tempo das espigas secas, ele vai dar seminovos. Agora tem um tal de projeto aí, seminovo. Então, tudo isso nesse assunto aqui, e eu vou dar o play aqui e vou dar os meus pitacos. Bora lá? Vem comigo na comunhão. Vamos ter hoje a liberdade para os testemunhos, porque com a ajuda de Deus nós iremos apresentar aqui um grupo de irmãs que Deus tem preparado para serem colaboradoras e servirem a Deus num trabalho de grande importância. Diz aí que está servindo a Deus. Já almejávamos há muito tempo. Que povo sem noção, né? Pudéssemos ter aqui nesta casa de oração. Diz aí que está servindo. Já começou há alguns anos um trabalho que alguns irmãos e irmãs iniciaram alguns lugares do interior a fazer com as crianças dos nossos irmãos. Isto por causa da evolução da maldade através dos ensinos nas escolas, tanto públicas como também particulares, com as crianças. E nós temos as reuniões de jovens e menores nas casas de oração, os cooperadores de jovens, e se atende a ensinar a palavra, a doutrina, a louvar a Deus, a recitar, a falar. E bem que alguns recitam lendo e outros recitam decorando. Recitar não é somente falar sem ler. A pessoa que recita pode estar recitando lendo ou recitando decorado. O melhor é uma criança ter uma mente aberta, vazia ainda, não como a nossa que está cheia de tanta coisa. Elas têm maior facilidade de absorção de informações. E quando existe nos pais uma dedicação com as crianças em ensinar a palavra de Deus, elas acabam aprendendo a recitar decoradamente coisas da palavra de Deus. Mas agora, nesse tempo que nós vivemos tão difícil, irmãos, é pouco o conhecimento que se imprime às criancinhas em relação ao que elas aprendem fora. E às vezes não precisa nem estar fora de casa. É difícil uma criancinha que já não tenha um brinquedo eletrônico onde ela acesse tantas coisas e acaba absorvendo coisas que nada mais servem do que distrair a criança, porém deixando um viés, um desvio de conduta cristã, voltada à violência, à malícia e assim por diante. Então Deus preparou um grupo de irmãos e irmãs e passaram a chamar isso de sala infantil. Depois passou a ser chamado espaço infantil, onde muitos pais reclamavam que não dá para ir no culto, a minha criança não para. Eu vou lá e não tenho comunhão. Isso é tudo lorota. Minha esposa reclama, fica comigo. Isso é tudo lorota. Eu não tenho
pais consigo reclamaram. absorver tudo que é apresentado no culto. Então, ou talvez uma desculpa essa, mas o certo é que muita gente não vinha congregar por causa da criança. Mas com esta situação que Deus criou, ou então arrumar um espaço nas casas de oração, nos recintos, onde é possível, um espaçozinho para juntar as crianças. E ali um grupo de irmãs devidamente preparadas para isso, elas dão orientações quanto à vida espiritual, à conduta das crianças. Então, enquanto os pais estão dentro da casa do Senhor, ouvindo a palavra tranquilos, a criancinha está lá junto com as irmãs aprendendo. Aprende a louvar a Deus, cantar hinos, orar, aprende a falar das coisas de Deus, aprende a respeitar, elas ensinam tudo isso. A respeitar os pais. A criança aprende a respeitar, a criança aprende pelo caráter doméstico, pelos pais em casa. O exemplo dos pais. Né? Aprende a respeitar na igreja. Isso é tudo mentira, pai, enganação. As professoras e assim por diante. De modo que tem trazido um grande benefício. Mas não é só isso. Quanto ao lado espiritual, irmãos, Deus tem mostrado a aceitação desta coisa e tem trazido enormes benefícios. Alguns exemplos. Por exemplo, famílias que quase que não congregam. Isso tem acontecido por vários lugares. Uma vez trazidas as criancinhas no dia desses, que sempre geralmente é o domingo, ou se não tem culto ao domingo, faz no sábado. Então, as criancinhas se juntando ali, elas se sentem bem, se distraem e estão aprendendo. Porque mesmo brincando, desenhando, rabiscando, escrevendo o pensamentinho dela que ela tem das coisas, ela está escutando, está aprendendo. Quando chega no outro domingo, isso tem acontecido em vários lugares. Pais estão tranquilos, como hoje, um dia de frio, comeu bastante, bebeu até alguma coisinha a mais, quer dormir, quer descansar para começar amanhã, na segunda-feira. Comeu bastante e bebeu alguma coisinha a mais. Não é água, né? Comeu bastante e bebeu alguma coisinha a mais. É água isso aqui que ele bebeu, que bebeu alguma coisinha a mais? Não, uma ceva bem gelada, uma Brahma, uma Skol, uma Itaipava, uma Heineken. É um conhaque, um vinho, um chopp. Você acha que é um uísque? Você acha que esse bebeu alguma coisa a mais aqui é água? Ele está falando em casa própria? Esse povo. Depois enche a pança e tomam uma coisinha a mais, aí vão para a igreja e vão buscar os dons. Aqui o dom, rapaz. Vamos se lascar. Mas a criança não deixa. Não, eu preciso ir no espaço infantil. Irmãos, são muitos lugares assim. Aí acaba forçando os pais a vir congregar. Conclusão, traz algum benefício até para a família. Em outros lugares, a criança tem trazido amiguinhos, vizinhos, parentes que não são crentes, criancinhas pequenas. A faixa etária é de 3 a 11 ou até 12 anos. Que já a criança que não usa mais a mamadeira, já estão alimentando normalmente. Essa faixa etária. E acabo trazendo alguns coleguinhas conhecidos. E vem, e gostam, e começam a vir. Quantos casais que Deus chamou por conta da criancinha estar vindo aqui. Então existe fruto disso e nós estamos felizes. É tudo lorota. Outra coisa também, derramamento dos dons de Deus. Tem lugares que o Senhor derrama os dons sobre as crianças, irmãos, até sobre as colaboradoras também. Até já contei aqui. Deus tem feito muitas obras. E nós temos desejo de fazer isso aqui, ainda que não pareça, mas tem criança aqui, a Irmandade tem. É claro que não é mais como antigamente, que um casal tinha 5, 6 filhos. Agora é um e olha lá, ou 2. Mas não passa disso, porque a vida também nem dá condição. Mas tem. E essas crianças precisam participar daquilo que é divino, daquilo que é de Deus, daquilo que edifica e ajuda o caráter da criança.
Porque o caráter da criança não é feito somente com os ensinos que os pais dão, porque também não há muito tempo para isso. O caráter se forma pelo ambiente onde a criança convive. Um pouco em casa, um pouco na escola, um pouco com os amigos. Então ela vai absorvendo tudo, ela não tem filtro, não sabe o que presta, o que não presta, o que é bom, o que é mau. Então nós precisamos ajudar estas crianças a juntar tesouros nos céus. É o nosso dever, só que nós não tínhamos oportunidade. Juntar E aqui tesouro não no dava céu. para fazer isso, porque não tinha Quer espaço. juntar tesouro no céu? Mas nós tínhamos aqui, temos ainda, uma casa que é a Casa dos Moradores. Presta atenção. Já de muitos anos que Casa de sempre havia morador. um irmão. Casa de morador, casa de comodatário. Chama-se comodatário. Presta atenção. A família que morava aqui eram os moradores desse lugar para não ficar sozinho. Mas ultimamente ficou vazio esse lugar. Até porque o senhor recolheu a saudosa nossa irmã que morava e o irmão viúvo, ele saiu, ficou a casa vazia. Foi feito. Recolheu, o casal de comodatário estava lá. Recolheu a irmã, ele nem falou o nome dela. Lógico, não é esposa de ancião, né? Nem falou o nome dela. E o irmão que ficou viúvo saiu. Saiu ou foi expulso? Recebeu uma ordem de despejo. Precisa ver esse negócio aí, hein? Saiu ou foi expulso? Sair é debaixo do pano, meu. Saiu por quê? Só se ele saiu voluntariamente ou foi expulso da casa do comodatário. Mas nem fala o nome. Aí a casa ficou vazia, a casa do comodatário. Tudo é desenvolvido, então, irmãos, uma adequação nessa casa velha e feito uma sala que ficou maravilhosa. Quantos cabem? Tudo isso com dinheiro das Cabe colegas. muita criancinha dentro dessa salinha. Bonito, irmão, mesinha, e ela abaixa para a criancinha sentar e fica na altura que é própria para a criança. Banquinho também que ele abaixa. Mas aí faltava então como começar isso. E Deus vem trabalhando, preparando. Depois precisava de irmãs para fazer isso. E quem seriam essas irmãs? Naturalmente devem ser irmãs que tenham um pouco de afeição e dedicação para esse trabalho importante. Tem gente, muita gente, quase todo mundo. Essa fala desses caras aqui, eles traz muitas informações. Se você não entende da congregação, não sabe como funciona, você passa batido, você nem vê. É o que acontece com o CC Besta. Aqui ele fala um monte de coisa, por exemplo, o negócio lá do bebe mais um pouquinho. Sabe, se você prestar atenção, você vê. Se você não tiver atenção, não prestar atenção e não entender da coisa, você passa batido. O outro, do comodatário. E ele fala coisas aqui nos detalhes, porque o capeta está nos detalhes, meu amigo. O rabo, o chifre do capeta está nos detalhes da fala. Ensinar que goste do que faz. E Deus preparou um grupo de irmãs e nós vamos apresentá-las hoje, esperando que a partir do domingo próximo já tenhamos o início. É só de domingo, espaço infantil. Aula infantil para as nossas crianças. Porque tem mais gente. Claro que precisa trazê-las aqui, não é? Tragam as criancinhas. Bem, como é que funciona isso? Existe um perigo muito grande, irmãos, porque lidar com criança alheia é uma responsabilidade enorme. Existe o perigo de roubo de criança. Eu vou contar para os irmãos. Teve um lugar, agora há pouco tempo, quando terminou o culto, veio lá uma mulher, eu vim buscar meu filhinho, ou minha filhinha, não sei. Quem é? É fulano. Mas as irmãs que são espertas e treinadas para isso observaram, desconfiaram dela. Não era a mãe. Quando apertaram ela, o meu foi embora. E levou a criança embora. Então, para evitar isso, existe um controle que as irmãs estão preparadas para fazer.
Digamos, chega lá a irmã ou o pai ou a mãe, ou o responsável da criança, traz a criancinha para ficar ali. A irmã coloca na criancinha, geralmente é assim, uma pulseirinha com o seu nome, tem um código nosso aqui no bracinho da criança. Braço. Nas outras igrejas se faz assim também, com uma pulseira igual no braço da mãe ou do pai. Outros lugares usam crachá, mas o melhor mesmo é a pulseira que põe no braço, o crachá. Pode alguém fazer um parecido. E depois o pessoal vai congregar, deixa a criancinha lá, quando termina o culto. Então é hora de retirar cada um o seu filhinho. Isso. Vai lá. Tudo isso porque tem porteiro, porque tem irmã no corredor, irmã na portaria, ainda põe crachá, ainda põe pulseirinha. Tudo isso aí é burocracia, pai. Não é nada de roubo de criança, não é nada. Tudo isso aí é coisa do... Sabe, invenção. É pânico, síndrome de... Sabe? Congregação tem 3 porteiros lá, baba-ovo. A irmã me chama pelo nome, ou melhor, a irmã diz o nome de quem é a sua criança. A irmã vai lá, chama a criancinha, ela vem, É frescura, entrega ela para a sua confere os nomes. Congregação faz isso aí. Já chega no assunto aqui. A missão daquela noite. Isto é feito carinhosamente. A criancinha, irmãos, ela vai aprender primeiro se descontrair, porque tem criança que é irrequieta, não para. Só que nesse meio, elas acabam ficando bem com as outras. Então, a irmã conta uma história, que é uma história bíblica, tudo tirado daqui da palavra de Deus. E tem material farto para isso. A Serva de Deus prepara para o próximo domingo, ou alguns mais para frente, na inspiração das irmãs, um texto. E elas escrevem esse texto tirado da Bíblia para contar a historinha para a criança de forma lúdica. Isto é, contar para a criança como criança. Não é exortar a criança como a gente exorta a irmandade adulta, não. A criança tem que falar com ela como criança. E as irmãs têm jeito para isso. Então elas contam essas histórias da Sagrada Escritura e ensinam a criança. E a criança fica presa com aquilo. Depois o que ela faz? De contar a história, ela discorre sobre o assunto. Não é exortar, mas dá uma explicação bem adequada com o jeitinho da criancinha. Vejam que tem faixa etária diferente. Então elas são separadas. Crianças, digamos, de 3 a 5 anos, não sei qual é a idade, elas separam em 2, 3 grupos de crianças, os maiorzinhos separados. E elas contam isso para todas, cantam hino. Pega um menino daquele que vem ali, ele abre a reunião como se fosse um anciãozinho, um cooperadorzinho, e chama para orar. As irmãs todas oram, geralmente a criancinha aprende a orar. Que negócio mais ridículo, né? Coisa mais patética, né? Coisa mais imbecil. Não, é coisa para criança mesmo, porque esses caras são crianças, eles são meninos mesmo, espirituais, são os bobão. Um bobão. Aí a criancinha lá, porque é criança, porque é homem, menininho, 5, 6, 10 anos, aí pousa lá de cooperador, ancião, abre, chama as irmãs para orar, as irmãs que coisa mais patética, mais ridícula, mais nojenta, né? Que coisa mais babaca, né? Aí o menininho, eu abri essa oração no nome do Senhor Jesus, vamos orar a Deus no nome do Senhor Jesus, menininho de 10 anos, aí a irmã lá quer, só para usar que porque é o homem da... Que coisa mais ridícula, né? Porque mulher na congregação... Mesma hora, depois que levantam, cantam hino, louvam a Deus. E aí começa o trabalho, então, de repassar às crianças as coisas de Deus. Tão vergonha na sua cara. Imenso. Porque nós estamos investindo na maior riqueza que o ser humano tem, que são os filhos. Vai ver na mocidade. Então, depois de feito... Vai numa reunião de mocidade. Você vê quem são lá. Você vê o jeito do futuro da igreja. Vai na reunião de mocidade, você vê os topetão. Na vida real, o moleque lá dá 18, 19 anos, dá nó em pingo d'água. É o maior maluqueiro.
Aí o que ela tem? Dá trabalho para a criança. Geralmente as irmãs atrás de casa, trabalhinhos feitos em papel. Como exemplo, às vezes, falando da Arca de Noé, vou dar um exemplo aqui. Então a irmã faz uma arquinha de papelão, de papel, e dá para as crianças para elas pintarem, outras desenham, elas ficam todo o tempo e passa muito rápido, pintando, desenhando entre elas, felizes ali. De repente, a irmã está olhando no relógio, está acabando o culto, então vem a hora do encerramento e do agradecimento. E elas dão trabalhinho para fazer em casa também. Aí quando chega no outro culto, a criançadinha, cada uma vem trazer o seu trabalhozinho feito que ela fez em casa. Isso é maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Mas devem ficar felizes com isso. Deus está cantando e cagando para isso. Os que amam aquilo que é sagrado, não é? Isso vai ser feito aqui para fazer isso, então, como disse. Na vida real. Precisaria que Deus preparasse as irmãs para começarem. E não pode ser um punhadinho de irmãs, porque é muito trabalho. Imagine, se tiver 40 crianças no espaço pequeno, vira uma confusão. Então elas juntas, elas conseguem. Se for homem não dá certo, mas as irmãs conseguem. Prepara a gente, e são irmãs que amam o que fazem, ou devem amar o que fazem. Então podem ficar tranquilos, ou podemos, em deixar as suas crianças aí, estarão em boas mãos para aprender aquilo que diz respeito à salvação. Ninguém vai ser prejudicado por isso. Outra coisa, não deixa alimentação para a criança, bala, doces, até porque nos ensinos que nós temos, as irmãs não devem dar, se tem necessidade, se a criança tem algum problema alimentar, da comer de vez em quando, a mãe, se vem lá na hora certa, ela vai lá dá a coisinha para a criança comer e depois volta. Mas as irmãs mesmo não fazem isso. É para não deixar, porque tem criança que tem, por exemplo, diabetes, e ninguém sabe, vai dar doce para a criança comer, vai dar alguma coisa que pode prejudicar a sua saúde, então isso não se faz. Mas esse trabalho tem trazido um enorme benefício ao futuro da igreja, que nós não sabemos até onde vai isso. Mas enquanto podemos fazer, vamos fazê-lo. Então aqui Deus preparou um número de irmãs, nós precisamos para controlar tudo isso, de 4 irmãs que sejam as coordenadoras. Não é que são chefes, não é nada disso. Precisa ter alguém que lidere, não é? E também não vamos dizer que seja líder, mas que coordene um pequeno grupo. Então tem 4 irmãs e elas vão trabalhar para coordenar isso, porque às vezes falta lápis de cor, outra vez falta papel sulfite, outra vez falta borracha, outra vez falta canetinha, e assim, porque elas usam tudo isso, tesourinha sem ponta. E quem tiver prazer de colaborar nisso, as portas estarão abertas. Por exemplo, papel sulfite usa. Quem quiser colaborar, fazer desenhozinho. Da coleta. Assim, é claro que não vou trazer um caminhão de coisas aqui, porque não tem onde pôr. Mas um pouquinho de cada coisa, irmãos, é uma alegria muito grande para todos. Isso é uma coisa. Agora nós vamos apresentar então estas irmãs, e para que os irmãos as identifiquem e tenham conhecimento quem são as irmãs que vão cuidar disso. Eu disse essas coordenadoras porque elas apresentam as necessidades. Por exemplo, entre elas lá, uma sentiu de contar uma historinha sobre Moisés, a vida de Moisés, quando a mãe pôs ele no cestinho e deixou lá no junco, na beira do rio e tal. Quiser contar essa historinha, irmão, extrai este texto da Bíblia, escreve e depois faz uma ligeira exposição da forma lúdica, como ela vai passar para as crianças, e entrega para o ministério, para os anciãos, através dos 2 diáconos, que eles são a ponte entre o espaço infantil e os anciãos. Precisa de 2 diáconos, 2. Isso é no Água Rasa. Para fazer a ponte, ou seja, a tal da irmã, que é coordenadora, que prepara a aulinha, ela tem que entregar para o diácono entregar para o ancião. Tem sempre um atravessador no meio. Por que essa irmã, essa tal irmã
que faz a aulinha, que planeja a aulinha, não pode entregar logo para o ancião. Ela precisa de um baba-ovo no meio, de um lambe-bota no meio, de um intermediário. A congregação assim, velho. Você, por exemplo, você vai fazer uma limpeza na congregação. Você é chamado, você é convidado para ir fazer uma limpeza na congregação. Lá tem um lugar onde ficam os materiais de limpeza. Você tem que pedir para um filho da puta, tem que pedir autorização para ele pegar as coisas lá. Porque você não pode chegar lá e pegar. É uma coisa nojenta, irritante. Depois pessoas ficam dizendo aqui, ai, irmão, fala menos palavrão. Porque você não conhece a congregação, rapaz. Porque você não sabe da sacanagem que rola lá dentro, da frescura, da merda dessas frescuras. Então, você está lavando, você precisa de uma vassoura para trabalhar na merda da obra. Aí você precisa de uma vassoura, tem que falar com alguém para ir lá pegar a merda da vassoura. E a peste da porta está aberta. Mas você precisa pedir para alguém autorização para ir lá pegar a vassoura. Você não conhece a congregação, rapaz. Então você, sabe? Porque é uma coisa nojenta. Aí tem você está na construção, tem um almoxarifado. Aí você chega no almoxarifado, não tem ninguém. Porque o lambe-bota que está no almoxarifado é puxa-saco, lambe-bota, baba-ovo do ancião. Aí ele está lá na cozinha comendo e bebendo. Aí você chega lá no almoxarifado para pegar uma marreta, ou um prego, um pacote de prego, ou seja lá o que for, aí você tem que esperar ou ir lá chamar o safado. Porque se você entrar lá dentro, é capaz de você perder a liberdade. Você não conhece de congregação, rapaz. Você não sabe da merda que é aquilo ali. Ou você tem paciência mesmo, ou você... Não, você tem vergonha na cara. Porque se você tiver vergonha na cara, você manda tomar todo mundo no rabo e você vaza embora. Porque sempre essa frescura. Então a irmã aqui, ela prepara a aula e ela tem que entregar para a merda de um diácono, para o bosta do diácono, entregar para o ancião. Por que ela não entrega logo direto? Aí o diácono, aí você tem que ir atrás do diácono, se não achar ele, tem que correr atrás do diácono. Aí para o diácono entregar para o ancião. Coisa burocrática, coisa nojenta, coisa formal, como está escrito no profeta Malaquias. Isto são formalismo dos anciãos vossos, filho da puta em Cristo. Quem tem vergonha na cara, não entra nessa merda. Não entra assim, não pega cargo. Nos preocupar com isso, porque os servos de Deus estão devidamente preparados para isso. E as coordenadoras são que trabalham juntas, entenderam? Então elas trazem, olha, para domingo tem este assunto aqui, assim, que Deus preparou. Aí eles olham, dão uma lida primeiro, ver se não tem nada que possa trazer algum desvio de doutrina. Outra coisa, os assuntos extraídos da Bíblia, para os irmãos terem uma noção. A Bíblia, ela é um relato dado por Deus, não é? É o registro de todas as mensagens que aconteceram por Deus. Este registro é o que está escrito, que foi dado por Deus aos profetas, aos juízes, aos homens de Deus do passado e depois aos profetas. Este é o registro das mensagens. As mensagens foram os fatos que aconteceram naquela época. Existem coisas magníficas, maravilhosas, e inspiram na gente até emoção, não é? Mas tem coisa feia. Briga, morte, matou, cortou o pescoço. Não tem isso. Mandado que ler a Bíblia sabe. Nós não vamos pegar para contar uma historinha. Então, o Davi chegou, deu uma pedrada e matou o Golias e cortou o pescoço. Não. Aí não fica bem para a criancinha. Contar histórias que ensinam as coisas espirituais sem inspirar vingança e nem coisas que provoquem emoção forte. Esse é o trabalho que então passa com os diáconos, que estarão dando atenção. E eles apresentam para nós damos uma olhadinha, se estiver tudo de acordo, já fica aquela historinha para o próximo domingo. É isso. E já tem um assunto para domingo que vem com a ajuda de Deus. Então nós vamos chamar aqui as irmãs, por favor, para que a Irmandade conheça, as que vão coordenar, a irmã Adeli Borlenghi Michelini.
Parece que algumas não devem estar aí hoje. Se estiver, por favor, venha aqui à frente. Essas tais de irmã coordenadora, elas são coordenadoras, são em 4, que são as encarregadas. Cada um tem o seu gado, seu grupinho que manda. Então, e aí tem as irmãs que são... cada coordenadora dessa comanda um grupo de 10 irmãs, sabe? Então, assim, essas são as líderes, são as chefes. Então, as outras que são subordinadas tem as irmãs que são subordinadas às as coordenadoras aos diáconos e os diáconos anciãos. Dessa frescurinha toda, cada um com seu crachá na obra. Aí depois tem reunião para as coordenadoras, depois tem reunião para quem é subordinado da coordenadora, sabe? Tudo isso aí tem reunião depois, marcado reunião. Aí os anciãos falam que estão tudo trabalhando na obra. Aqui, aí. Aqui o trabalhando na obra de vocês. Né? Tudo frescura. Isso aí é em São Paulo, nas grandes cidades, porque lá no interiorzão não tem nada disso. Está aí, se estiver, venha à frente, por favor. Não tem nada disso. Irmã Cássia Conde. Lá no interiorzão do Nordeste, Minas Gerais, Bahia, no norte do Brasil. Não tem nada dessa frescura. Isso é nas grandes vagabundagens do centro. Está aí. Nas grandes centrais zonas. Porque tem cozinha, tem dinheiro. Parece que não. Então vamos chamar a irmã Érica Faria Carvalheiro. 6, 2. Está? Aí vem vindo, irmã. Irmã Érica, a irmã Cássia está chegando agora. E a irmã Renata Munhoz Longarte Castanheira, que deve estar por aí também. Então, irmãs conhecidas nossas daqui, Irmandade já em conhecimento. Essas trabalharão sempre, como disse, procurando coordenar todos os trabalhos do espaço infantil. Essas irmãs são graduadas. E agora as irmãs também, que são as colaboradoras, que vão ser distribuídas em 3 grupos. Não é para não ficar todas ao mesmo tempo, que são 20. Com certeza essas irmãs são graduadas, são formadas, têm faculdade, psicologia, pedagogia, professora. Com certeza essas irmãs são, sabe? Essas coordenadoras, elas trabalham já no ramo, tem graduação mais ou menos na mesma área. E é proibido literatura na congregação. Outros vem lá lembra do vídeo anterior aí? Aqui eu vou chamar mais 15. 3 grupos de irmãs, porque também não vão encher de irmã. Lá o espaço não é tão grande assim. A irmã Alane Costa Moza. Aline de Souza Correia. Vou acelerar aqui. Irmã Aline Feitosa Cavalcante. Irmã Amanda Cristina Correia. Estou acelerando o áudio aqui. Irmã Aline, irmã Amanda. E agora a irmã Adriana Hélia Augusto Oliveira. Mariana Azevedo de Menezes. Irmã Caterina. Tá falando assim. Tá aqui. Mariana Sorogino. Tá chamando e elas vão para frente do púlpito, sabe? Irmã Miriam Ferro irão ajudar também na coordenação. Eu estava aqui as irmãs que Deus preparou para isso, pedindo a cada irmandade que em suas orações apresentem, porque elas vão ter um trabalho de grande responsabilidade e de grande necessidade na obra de Deus. Aí a pessoa, na congregação, a pessoa assim, é levantada para um cargo desse, aí acha que está fazendo coisa para Deus, que tem um cargo na tal da obra, que está sendo, aí que Deus está morrendo, que foi Deus que separou, aquele lá vai ser do espaço infantil. A pessoa acha que está, sabe? É a ilusão, velho, é a manipulação, é o mundo de ilusão, de fantasia, sabe? Iludindo.
levando a pessoa a um êxtase espiritual, achando que está fazendo coisa para Deus, e ela, sabe, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós temos de orar uns pelos outros, pedindo ao Senhor que as abençoe, que ilumine e dê sempre bom prazer em servir a Deus nesta coisa tão importante. A Irmandade recebe um amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Sabe por que é isso aqui? Ele falou assim, e a Irmandade recebe com amém? Lá, lembra lá do monte, as bençãos e as maldições do monte de Gerizim? E todo o povo diga amém? Aí o cara faz as merdas, Natal da obra, aí a Irmandade diga amém, aí a Irmandade diz amém, aí ele fala que foi tudo selado, tá tudo, nossa, tudo divinamente. Chega a tempestade e bater forte contra o muro, aí Deus que abençoe as irmãs, podem se sentar. Aí vai ter aqui Uma recomendação, respeitando a lei que nós temos hoje, é da proteção de dados, não é isso? Mas a necessidade de fazer sim um pequeno cadastro para saber esta criança filha de quem é. Vão fazer, aí todas essas crianças vão ser cadastradas com QR Code e tudo. Aí vai saber endereço, quem é o pai, quem é a mãe. Aí o ministério fica sabendo quem é o pai, quem é a mãe, trabalha de quê. Aí sabendo trabalhar de quê, sabe quanto ganha. Entendeu? Sabe quanto ganha. Essa criança aqui é tal. O pai e a mãe é tal. Trabalham de quê eles? Aí moram aonde? Aí sabe? Aí quando for pregar, aí sabe. Tudo revelação, sabe? Sabe a revelação? A revelação tá lá no cadastro, sabe? Aí o ancião vai lá no cadastro e pega a revelação. Aquele irmão lá trabalha disso, trabalha daquilo. Trabalha daquilo. Aí as coletas lá dão baixa. Aí pela revelação, sabe a revelação? Essa menininha, eu conheci. Quem é o pai dessa criança? Quem é o pai desse menino? Entenderam, irmãos? É necessário. Não custa nada, é só os irmãos depois procurarem os irmãos que atendem as portas. E eles vão auxiliar os irmãos nessas informações. Tudo. Faltou alguma coisa? Por isso, irmão José Luiz, está tudo certo. Bem, irmãos, é cedo ainda. Se alguém tiver alguma coisa para contar, veja bem, maravilha. Contar história não, mas contar alguma obra que Deus fez que edifique a igreja. Vamos esperar mais uns 5 minutinhos, senão nós vamos prosseguir com o santo culto. Então, nesta liberdade, Deus seja louvado. Aqui teve uns 5 minutos de testemunho, eu vou pular aqui. Para daqui até o final deste mês, terá um destino exclusivo a coleta. Ele falou de coleta. Para a piedade, obra da piedade. Vai ter outras coisas. E temos um comprometimento grande, irmãos, com toda a nossa irmandade. Esta coleta é a nível Brasil, ou seja, vai atender todos os estados, principalmente onde houver alguma calamidade. E a irmandade tem conhecimento que está acontecendo muito, não é? Vento, ventania forte, chuvas, tempestades e tanta coisa. E lugares que, irmãos, nós perderam tudo, ficaram só com a roupa no corpo. E o Ministério da Piedade, através dos irmãos diáconos e as irmãs da obra da piedade, procuram dar todo o atendimento. Só que o recurso tem que sair de nós. Oremos a Deus e vamos abrir o coração para esta grande necessidade. Nós falamos da coleta, mas às vezes a pessoa não está preparada no momento. E quase que ninguém mais anda com dinheiro no bolso. Mas tem o cartão de débito, não de crédito, mas o de débito, e pode através dele fazer transferência para a coleta da piedade. Além também do Pix que se pode fazer. E com isso atendemos esta grande necessidade. Santa Catarina foi uma grande calamidade. Rio Grande do Sul também, irmãos.
E a previsão ainda desses dias agora é de estragos muito grandes com ventania forte. E devemos estar sempre preparados para dar atenção àqueles que têm necessidade. Também a Irmandade tem conhecimento que Deus tem preparado já há alguns anos, de aqui nós temos um local que nós chamamos isso de seminovos. Deus até preparou de ser comprado este imóvel do lado, e nós pretendemos adequá-lo para as demais necessidades da obra de Deus aqui, como estacionamento, porque o terreno é uma rampa muito forte e quase que o aproveitamento é ínfimo, porque é perigoso até. Mas temos um projeto que está sendo realizado, estudado, para que depois Deus dê a graça de resolvermos esta questão. E agora, com respeito aos seminovos, tem um grupo de irmãs que trabalham, irmãos, incessantemente nesse trabalho tão importante. Por quê? Porque os que têm roupa, claro que todo mundo tem roupa em excesso, muita roupa e não usa. É só um capricho de olhar o guarda-roupa lotado. Mas não é. Um capricho. O que é capricho? Vaidade. Gente muito caprichosa. Capricho, vaidade. Aqui ele está dizendo que o povo... E aqui esse tal de projeto seminovo, para dar roupa seminova para pobre. E essas merdinhas de projeto apareceu agora, de uns tempos para cá. Para pousado que está tudo bem. Tudo no mesmo dia, e tem coisa que fica até manchada porque não usa. Então, lembremos dos necessitados. Imagina quem perdeu tudo, não é? Então, o que faz aqui nos seminovos? Tem as irmãs que fazem a triagem do que chega, roupas e calçados. Elas fazem primeiro uma escolha para ver qual que se adequa ao uso de nossos irmãos e irmãs. Tem roupa que não serve. A pessoa às vezes dá roupa que só no mundo que serve aqui não dá certo. Mas elas separam primeiro. Separa também aquelas que têm recuperação. E vem muita coisa nova. A Irmandade gosta de usar roupa de marca, não é? Todo mundo gosta disso. E vem roupas boas. E as irmãs tiram mancha, lavam carinhosamente. Tem a passadoria, elas passam, deixam bem arrumadinha, dobradinha, põe uma embalagem, põe um código de barras, fica guardado aqui, isso é cadastrado, contabilizado, e depois é distribuído para as regionais do Brasil. Não é isso? Aí a pessoa dá uma roupa lá, meia boca. Aí a tal das irmãs lá da costura dá um tratinho. Aí etiqueta com código de barra. Aí manda como seminovo ou novo. Quem está lá no Nordeste, lá na miséria, em qualquer lugar, é claro que vai ficar agradecido. Lá um testemunhado lá, uma pessoa que batizou novo lá, é pobre, aí recebe qualquer coisinha, vai ser ingrato? Não. Mas aquilo lá é batido, é distribuído. Quem dá em São Paulo é distribuído lá para o Norte, Nordeste, numa situação difícil. Porque em São Paulo não é dado, porque vai que o CCBista encontre lá com o cara que deu a roupa dele, com o cara que deu a roupa, sabe? Então é embalado, botado um código de barra e é levado lá como se fosse novo. Aí é aqui que Deus preparou. Aí tá... Não é dito para ele que é usado. É dito como se fosse novo. Quem está lá diz como se fosse novo. Porque esse povo é falso, é mentiroso, são farsantes. Sabe? São manipuladores, são enganadores. Então o sujeito pegou uma roupa usada, maquiou, botou código de barra, chega lá e entrega como se fosse novo. Quem recebe, claro que não está interessado em saber que é novo. Mas acontece que a mentira é que é novo. Não é novo. É coisa... Quando fizeste a um destes meus pequenininhos, a mim me fizeste. Então, se você pega uma roupa usada, maqueia ela, põe código de barra e entrega para o Senhor Jesus como se fosse novo, seu desgraçado manipulador mentiroso. Está anotado aqui.
É o que se fará a um pecador sem ser besta do ministério, manipulador, enganador, de cuja honra o Senhor não está nem aí pro desgraçado. Né? Amarra de ponta cabeça e deixa pendurada. Até chegar o dia da... 56 igrejas hoje que contribuem ao que nós entregamos. Para receber não tem limite, não é? Quem mandar, louvado seja Deus, e vai entregar. Já atendemos 56 casas de oração e mais 46 do setor. Então veja, são mais de 100 casas de oração onde tem irmandade e tem necessidade. E o que tem sido maravilhoso, sabe o que é, irmãos? É que não é roupa que nem farda, que é todo mundo igual. Homem veste tudo igualzinho e ninguém nem repara. As mulheres não, tem que ser diferente, cor diferente, estilo diferente, não é? E elas reparam. Os irmãos não ligam para isso aí. Mas então as irmãs hoje, necessitam também, elas olham isso. Então se dá tudo igualzinho, pega por exemplo um rolo de tecido de bolinha e faz um monte de vestido, vai enfeitar as irmãs toda de bolinha, não é isso aí. Então o que vem de tamanhos diferentes, tudo que as irmãs perceberem, não façam isso. As irmãs são generosas, cheias de amor, de carinho. E não pega um bolo assim que está tudo embolorado, não. Mas bem arrumadinho, né? Um pacotinho, que isso aí tudo agrada a Deus. Porque Deus tudo vê, irmão. Os irmãos sabem que os menores atos da nossa vida são computados por Deus. Tomara que tudo veja. E olha, o que se faz com amor, veja que vocês são o que se faz de má vontade. Esse Paulo, apenas uma dispensação. Ilusionista. Mas o que se faz de boa mente tem galardão de Deus. Galardão é prêmio, é bênção de Deus. E sapatos também. Que galardão. Às vezes a irmã, cada vez que sai no final de semana, traz uma bolsa, um sapato, e já não cabe mais. Irmã, vamos fazer uma renovação do seu estoque. Pega as bolsas que já não está usando e não põe o coração. Ei, mas essa aqui é cara. Mas você não usa duas bolsas para congregar, só uma. Ninguém vai pôr uma bolsa de cada lado, não é? Então... Por que a CC Besta faz isso? Ela não vai dar a bolsa dela. Porque cada culto ela quer vir com uma bolsa diferente para o culto. Cada culto ela quer vir com um vestido diferente para o culto. Cada culto ela quer vir com um sapato novo, um calçado novo para o culto. Ela não vai doar, meu amigo. Por quê? Porque ela quer impressionar umas às outras. É competição entre as irmãs para ver quem chega com roupa mais bonita. Todos... Assistiu aquela série lá, A Idade Dourada? Assista aquela série A Idade Dourada. Na congregação daquele jeito. É da HBO Max. Assista lá, A Idade Dourada, o nome da série. Então a irmã, ela quer vir todo dia com uma bolsa diferente, com uma roupa diferente, com um calçado diferente. Só não vem com um carro diferente todo dia, porque não tem como. Mas em ano, 2 em 2 anos, troca de carro. A filha dessas, irmã, também ela da reunião de mocidade, vai congregar no culto de jovem com uma roupa diferente. Na reunião de mocidade é outra roupa diferente. Porque é competição entre si. Se ela for mandar mesmo vestido, é batido aquele lá que não quer mais de jeito nenhum. Lá leva para longe para mim não ver mais. Ah, rapaz, eu conheço esse povo, rapaz. Eu conheço esse povo. Esse povo é falso, mentiroso. Esse povo só dá mesmo que não presta. Pode fazer. Faz uma alma glorificar a Deus e o resultado benéfico vem sobre a tua conta nos céus. É isso. Uma alma glorifica a Deus se ela ganhar um terreno para construir uma casa, se ela ganhar um mutirão de gente para construir a casa, para reformar a casa, lata de tinta para pintar a casa, saco de cimento para melhorar a casa, para comprar mobília, guarda-roupa, fogão, geladeira, sofá, esses negócios, coisas de valor que não pode comprar. Mas aqui está falando de merda, de roupa, de merda, de calçado, essas misérias, essas coisas. E o cara quer que glorifica quem é pobre, miserável, que não tem compromisso com salvação, batizou para ganhar isso mesmo. Isso não é glória a Deus, isso é uma farsa. Consumindo. Acabou.
Deixa eu ver se acabou. 80-480. Acabou. Até os próximos Santos Pitacos.